Então, na história de Caim e Abel, irmãos, isso que eu disse para os irmãos, que o Senhor nos deu uma luz nova, uma luz maravilhosa para a gente enxergar, irmãos, o caminho de Caim, porque pela lógica humana ninguém entende o que Deus fez. Todos se sentem injustiçados por Caim, é ou não é? Caim não fez nada de errado. Ele produziu, fez a terra produzir e deu o melhor do fruto da terra para o Senhor. Não fez nada de errado, mas Deus não aprovou a ele. Tinha um irmão em São Paulo que ficou bravo com Deus. Quando leu esse trecho aqui, ficou indignado. Deus não podia fazer isso com Caim, né? Por isso, irmão, precisamos ser levados para a esfera celestial para poder enxergar. Então Caim tomou esse caminho de, tá bom, já que Deus me deu tanta capacidade, vou trabalhar, fazer o melhor para Deus. Não, só que eu faço tão bem, que eu me orgulho. A orgulho entra no meu coração. E qual é o caminho de Jesus? Abel tomou um caminho de Jesus. Qual é o caminho de Jesus? Ele só se rebaixou. Não é isso? Filipenses 2 fala como? Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de um servo, né? E se humilhou e veio a tomar uma figura humana, para poder, irmãos, para ser obediente como homem e até a morte e morte de cruz, certo? E Jesus, não sei se eu vou abrir para vocês, mas assim, e João, principalmente João, irmão, João nos ajuda muito para levar a gente lá para outra esfera, né? Em João 5, por exemplo, João 5, versículo 19, ele fala assim: essa é a linha que Abel tomou, a linha de Jesus. Qual é a linha? Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Ora, você vai empregar alguém como seu funcionário, alguém que diz: eu não sei fazer nada? O filho nada pode fazer de si mesmo. Só que ele nada pode fazer de si, mas senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Aí então não é mais a capacidade do homem quem faz, é a capacidade de Deus, o Pai, quem faz. Não é isso? Aí no versículo onde está? Vamos já, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Então como eu faço? Da forma porque ouço, julgo. O Filho, Jesus, ouvia a palavra. Então, irmãos, esse é o segredo. Não use sua capacidade, mas ouve a palavra, siga a palavra. Seja simples em receber a palavra e seja obediente em fazer a palavra. A palavra vai te dar capacidade de fazer a obra de Deus. Capítulo 6 de João, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, essa é a linha que Abel tomou. Vocês estão entendendo? Jesus veio aqui na terra não para fazer sua própria vontade. Agora Lúcifer estava cheio de vontade. Ele quer ser capaz, quer fazer e quer ficar em cima dos outros que são mais incapazes. Ele quer subir, no fim ele não vê ninguém acima dele, é só Deus. Irmãos, Jesus não veio para fazer sua própria vontade, senão a vontade daquele que o enviou. Ó Senhor Jesus, vocês estão convencidos já? Não?
capítulo 7 de João, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Até o que Jesus pregava não era dele. Você vai falar, mas que pessoa inútil, né? Não precisa fazer nada. Não, ele realmente dependia do Pai para tudo, tá? Versículo 18: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, nele não há injustiça. Então, quem não usa a sua capacidade para fazer as coisas, irmão, não procura a sua própria glória. É ou não é verdade? Se eu uso minha capacidade para fazer, eu gosto de mostrar para os irmãos, olha, eu sou capaz. Se eu quero mostrar para os irmãos que eu sou capaz, é porque eu busco a glória, ou não é? Se eu não estou me esforçando a mostrar minha capacidade, fazer pela minha capacidade, porque eu não procuro a glória, a minha própria glória. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, esse é o princípio de Deus. Vocês perceberam que Deus criou o homem um pouco menor que os anjos? Se Deus quer usar o homem para fazer o propósito eterno de Deus, Ele não deveria nos criar mais capazes? Mais capazes do que o Lúcifer? Vocês não acham? Já que Ele nos escolheu para fazer a vontade dEle, não deveria nos fazer mais capazes? Quanto mais capaz, mais capacidade Deus deu para uma criatura, maior risco ele corre. Qual é o risco? Orgulho. E de não depender do Senhor. Não depender do Senhor. Irmão, por isso Deus criou o homem um pouco menor que os anjos. Mas Ele criou o homem de uma maneira diferente. Ele criou o homem com sopro de Deus, fôlego de Deus, que entrou no homem e formou o espírito do homem. E o espírito do homem é um vaso para conter Deus. Então o homem não precisa ser todo poderoso, não precisa ser capaz. O homem precisa receber quem é capaz e viver por meio dele. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, você como um cristão na igreja, Deus não quer que você seja muito capaz, faça isso, faça aquilo, não. Deus quer que você permita que Ele em você, use você como canal para fazer a obra dEle, porque Deus é capaz. Vocês se lembram lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus chamou a Moisés? Como é que Ele chamou Moisés? Vocês se lembram? No deserto de Horebe. E apareceu o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando você vê um fogo no mato, né? A palha pegando fogo, você vê o fogo até estalando a palha, não é isso? Porque o fogo vai usando a palha como combustível, vai consumindo e consome tudo. Mas Moisés olhou para aquilo ali e a sarça não era consumida. O fogo estava ali ardendo, mas a sarça não era combustível. Tá? Aí olha só o que ele falava: eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Irmãos, isso é importante. Essa parte do versículo é muito importante. Aí versículo seguinte: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Irmão, isso realmente é grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele estava vendo, mas como é que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, né, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Irmão, não sei se vocês perceberam, só com esse chamamento de Moisés, Deus escancarou o coração. Deus quer usar você, mas como uma sarça, mas não como uma sarça que se consome, que Deus precisa de você como combustível para fazer a obra de Deus. Não precisa. Deus só precisa de você como um suporte.
Deus precisa de você como um canal. Não é isso? Que você possa entender bem, usar bem isso. Tá certo?